Liberdade e autoridade. A criança nasce caprichosa. A nova pedagogia considera a liberdade da criança como uma das condições essenciais da formação de sua personalidade, cujo desenvolvimento exige a ação livre das aptidões espontâneas. É na liberdade que o educando toma consciência de suas potências naturais. Todo constrangimento é, pois, uma violência feita às forças vivas do indivíduo. Que a liberdade constitua um valor educativo, somos os primeiros a reconhecê-lo. Para que as faculdades da criança desabrochem normalmente, não se deve entravá-las com toda a espécie de obstáculos exteriores. O medo da autoridade contrai o impulso vital e destrói mais ou menos a confiança sem a qual é impossível qualquer formação moral. Mas nem todas as espontaneidades da criança equivalem-se a boas e más. Algumas podem prejudicar seu desenvolvimento, outras favorecê-lo conforme foram bem ou mal adaptadas à finalidade de toda verdadeira educação, a formação da consciência e a prática do bem. É uma ilusão crer que basta abandonar uma criança a seus instintos para que estes adaptem-se uns aos outros e que as boas tendências corrijam as más, sem haver necessidade da interferência do educador. A criança é, ao mesmo tempo, egoísta demais e ignorante demais das exigências da vida e da moral para descobrir sozinha os caminhos por vezes dolorosos que conduzem à liberdade e à prática do bem. Embora ela aceite um esforço, quando daí espera um prazer ou um êxito, ela abandona seu trabalho por menos que este lhe pareça penoso ou enfadonho. Tal como os seres instintivos, ela passa alternadamente, sem razão, pelos sentimentos os mais contraditórios. Generosa de manhã, ei-la selvagemente egoísta à tarde. Ardente para empreender uma construção, abandona bruscamente por qualquer outra ocupação que solicite sua curiosidade. Ela quer e não quer. Joguete de suas impressões passageiras, ela jamais conseguirá formar-se uma vontade firme e perseverante sem o auxílio e os incentivos do educador. Entregue a seu egoísmo espontâneo, que a leva a procurar primeiramente a satisfação de seus desejos, ela será franca quando isto lhe for praticamente sem consequência desagradável e dissimulada se tiver a recear qualquer aborrecimento mínimo para sua preciosa pessoazinha. Quer dizer que o educador, sem entregar-se a uma autoridade esmiuçadora e fatigante, terá constantemente que intervir para facilitar e encorajar os esforços, desviar a criança de um capricho prejudicial, despertar-lhe o interesse a propósito de um trabalho necessário, ajudá-la a compreender a beleza de um ato bom e a nocividade de um ato mau, induzi-la a impor-se os sacrifícios exigidos para a edificação de uma vida moral e generosa. As espontaneidades infantis devem ser orientadas. Os que se contentam de inscrever em seu programa a liberdade da criança e passam sob silêncio o papel essencial do educador, suprimem o verdadeiro problema, o da cooperação da autoridade e da liberdade. Não se trata de suprimir um dos termos, mas de procurar conciliá-los em vista de um aperfeiçoamento contínuo daquele cujo caráter visa-se a formar. Jamais deve-se esquecer que ele não tem experiência alguma da vida e que o adulto é colocado a seus lados pela providência, precisamente para suprir essa lacuna. A solução do problema educacional prende-se tanto ao estudo das qualidades que o educador deve possuir, quanto ao da espontaneidade da psicologia infantis. É antieducativo
suprimir de uma penada e, acima de tudo, o problema da autoridade, quando se trata de educar e formar caráteres. Se os métodos educacionais precisam ser aperfeiçoados, não é no sentido da supressão da autoridade, mas no de um melhor exercício da mesma. Se ela deve ser empregada para despertar o gosto e o senso das iniciativas individuais e para desenvolver ao máximo a personalidade infantil, ela não deve, contudo, esquecer que a criança não é destinada a viver só, mas que deverá levar em conta as exigências da vida social. Isso significa que sua liberdade individual terá de adaptar-se às pessoas com as quais ela será chamada a conviver e às autoridades que constituem o arcabouço da sociedade. Assim sendo, é preciso habituá-la desde os primeiros anos a submeter-se à vida em comum, defendendo ao mesmo tempo os direitos de sua personalidade e de sua consciência. A criança jamais conseguirá essa adaptação necessária, essa harmonia proveniente da concórdia e da coordenação de esforços, se for abandonada desde a infância apenas às suas iniciativas. Estas confundem-se muito frequentemente com seu egoísmo, seus caprichos e seu espírito de independência. Um dos papéis essenciais do educador consistirá precisamente em dirigir ou reprimir as inclinações que fariam do indivíduo um personagem incapaz de adaptar-se ao bem comum. Além disso, os sacrifícios exigidos pela educação devem ser orientados de tal forma que se transformem em esforço pessoal, livremente consentido. A autoridade deve empenhar-se em fazer aceitar e amar o que ela julga dever impor. Como conciliar os dois termos da educação, autoridade e liberdade? Dever-se-á concluir que o problema da educação é contraditório em seus termos? Pois, por um lado, aconselha-se ao educador a exercer a autoridade e, por outro, a deixar desenvolverem-se livremente as faculdades da criança. Poder-se-á exercer a autoridade sem restringir a liberdade do educando? Ou deixar desabrochar-se sua liberdade sem, no entanto, reduzir o papel da autoridade? É a eterna antinomia que se encontra em toda parte, principalmente no terreno político e social. Como combinar o exercício da autoridade, sem a qual só existem desordem e anarquia, e o da liberdade, sem a qual imperam a violência e a hipocrisia? A solução não consiste em suprimir um dos termos do problema em benefício do outro, mas em conciliá-los e combiná-los numa feliz harmonia. Ambos são igualmente necessários ao equilíbrio da vida individual e social. Os defensores da educação só pela autoridade arriscam-se a formar hipócritas, revoltados e autômatos. Reduzem o problema educacional a um sistema disciplinar. Os partidários da educação só pela liberdade preparam gerações de caprichosos egoístas, escravos de suas paixões. Os excessos do sistema autoritário. A prática exclusiva do sistema autoritário provoca o medo, suprimindo a confiança, e sem esta não há formação do coração nem da consciência. O autoritarismo coloca a criança num estado de desconfiança permanente, impele-a à dissimulação e à mentira, tende a criar-lhe uma mentalidade de escravo, torna-a inquieta e medrosa, pois ela acha-se sempre alerta. Quando não faz escravos, faz revoltados. A criança, dotada de uma forte personalidade, exaspera-se na medida em que é diminuída, passando a alimentar uma surda hostilidade contra seus educadores. A mentalidade dos adultos explica-se, a maioria das vezes, pelo método empregado a seu respeito no decurso de seus anos de infância. Este é mentiroso, porque inconscientemente defendeu-se pela astúcia
contra os rigores da autoridade. Aquele não tolera constrangimento algum porque viveu sob o regime de uma liberdade sem controle. Os excessos do sistema libertário. O excesso de liberdade em educação provoca reações igualmente funestas. É um erro comum chamar de liberdade os movimentos espontâneos da natureza infantil. Eles são o resultado de impressões passageiras, de caprichos sucessivos. A liberdade é exatamente o contrário. Confunde-se com o domínio de si e dos desejos. Deixar desenvolverem-se livremente as fantasias do educando é torná-lo incapaz de governar-se a si próprio. Antes de tornar-se apta a orientar-se a si mesma, a criança deve ser governada de fora pelo educador. Geralmente, quando ela diz eu quero, não está livre, mas presa por uma paixão que a impede de ver e de refletir. Abster-se por completo de dar ordens ao educando é condená-lo sem defesa às exigências de seus instintos. Não é espontaneamente que ele aprende a sacrificar-se pela justiça, a submeter-se a uma tarefa penosa. É falso que ele seja naturalmente bom. Herdeiro da humanidade inteira, ele é o joguete de todas as paixões instintivas boas e más. Entregue a si mesmo, ele deixar-se-á facilmente arrastar por seus desejos egoístas, porque estes não exigem esforço algum de sua parte. Evitará os esforços morais que impliquem em sacrifício. Se a formação da personalidade requer uma liberdade que facilite a ação espontânea das faculdades, essa deve ser orientada pelo educador, mas de tal forma que as ordens vindas do exterior sejam um dia substituídas pelas da consciência pessoal. Toda a arte do educador consiste em fazer passar a autoridade moral de fora para dentro. Definição da liberdade. Para se entender bem, deve-se começar por definir a liberdade. Ela não existe no recém-nascido, pois este é inteiramente determinado pela hereditariedade por sua compleição física. Somente no dia em que lhe for possível distinguir com sua inteligência o valor dos objetos e atingi-los com sua vontade, ele começará a conquistar um pouco de liberdade. Esta não vem pronta, conquista-se. Um homem é tanto mais livre quanto mais senhor de seus desejos e capaz de impor-se uma regra de vida, em vista de uma finalidade a atingir. Se esta for distante e de difícil realização, maior vontade exige. Para alcançar o ideal, é preciso que ele afaste os obstáculos que o desviariam do caminho que ele se traçou e aprenda a vencer as dificuldades que se opõem ao seu fim. Ser livre não é obedecer às paixões que arrastam a vontade. Seguir dia após dia seus impulsos pode dar a ilusão de liberdade, porém não passa de um engano. Livre é aquele que é capaz de fazer o que lhe desagrada, o que custa à sua natureza. O alvo de toda a educação é conduzir pouco a pouco a criança à verdadeira liberdade, isto é, ao domínio de si. Deixá-la crer que os adultos fazem o que querem é enganá-la. Eles também são obrigados a imporem-se leis. É necessário que o educando o saiba e compreenda. A princípio, a autoridade é uma força que se impõe. A criança a ela submete-se sem compreendê-la. No fim, transforma-se numa lei moral, amada e praticada livremente por si mesma. A obediência encontra-se, pois, em todos os graus da educação, embora mude de forma. É primeiramente imposta pelo educador para transformar-se no final em obrigação de consciência. No começo, ela é uma pessoa que manda, para em seguida tornar-se numa lei moral que obriga. O papel do sentimento na formação da vontade moral. Parece que é por intermédio do amor que a lei moral penetra no interior da criança. Se a pessoa que governa não é amada, jamais conseguirá fazer aceitar ordens. A lei permanecerá exterior e estranha à consciência do educando, que apenas
submeter-lhe-á. Porém, se a autoridade é estimada, o caso é outro. A criança obedece-lhe facilmente, ainda mesmo que lhe escape o alcance da ordem recebida. Esforça-se para melhor compreender o que lhe é pedido, porque seu coração acha-se em estado de receptividade. O fim de toda educação é, pois, tornar desejado e querido pelo educando o resultado que dele pretende se obter. Enquanto apenas se submete, ele é passivo, quando não hostil. Só no dia em que desejar por si mesmo é que ele se educa. Autoridade e liberdade nas diferentes fases da educação. A princípio, a autoridade é absoluta, porque a criança nada pode e nada sabe. Fica entregue sem reação ao poder do educador. Seu único meio de defesa são seus gritos e suas cóleras. No final, quando a criança tiver se tornado um adulto, a autoridade fica reduzida à impotência. Ele deve se conduzir por si mesmo, e se ainda subsistir alguma influência, esta confunde-se com a confiança que o adulto ainda conserva aos conselhos de seus antigos educadores. Veremos como se processa a passagem da autoridade absoluta da infância à liberdade completa do adulto. Os primeiros anos. No decorrer dos primeiros anos, a autoridade é tudo, sendo apenas limitada pelas necessidades da criança, as quais devem orientar e condicionar a conduta do educador. A autoridade exerce-se primeiramente sobre o corpo para adestrá-lo, fortificá-lo e impor-lhe as normas de vida indispensáveis a seu desenvolvimento. As boas disposições físicas são como que um começo, um vislumbre de liberdade, uma vez que elas preparam o desabrochamento normal das faculdades superiores, suprimindo os caprichos do instinto. Este, particularmente egoísta e exigente, será transformado num servo dócil. Eis porque é preciso dominá-lo e impor-lhe hábitos. A idade da formação sensorial. A liberdade aumenta com o desenvolvimento dos sentidos. A criança que se move e anda, mexe em tudo, olha e ouve, tende a exercer seu poder sobre o mundo sensível por uma complexidade de atividades diversas, ignoradas do simples recém-nascido. É a liberdade dos movimentos anterior à moral. Esta deve ser orientada, se quisermos que o educando aprenda a servir-se dos objetos e a utilizá-los para os fins precisos. Abandonado a si mesmo, jamais ele conseguirá a habilidade manual, a atenção do ouvido e da vista, a aplicação de todo o aparelho sensorial destinado um dia a ser posto à disposição da inteligência. Este aparelho, para ser utilizado em vista de uma liberdade maior, deve ser submetido às exigências das faculdades superiores, à desordem dos sentidos e à inaptidão para manejar os objetos, constitui um obstáculo à livre ação da vontade. A liberdade é, primeiramente, uma organização e uma utilização dos dados dos sentidos e da matéria-prima em vista de um fim superior. O período sensorial estende-se geralmente de 3 a 6 anos. É uma tomada de contato e uma aplicação do organismo humano que, sem o concurso dos educadores, realizar-se-á desastradamente. Sem suprimir a espontaneidade dos movimentos, a autoridade deve orientá-los, tornando-os ao mesmo tempo mais adaptados e precisos. Cumpre ensinar ao olho a observar o que ele vê, a orelha a escutar o que ouve, etc. Facilitar à criança o domínio exato de seus sentidos é aumentar-lhe o livre poder. O homem desajeitado ficará sempre constrangido em suas ações. O hábil as realizará com mais facilidade e, por conseguinte, com maior liberdade. A autoridade não se apresenta aqui como uma força que se impõe, mas como um auxílio, destinado a dirigir as atividades nascentes e a impedi-las de desviarem-se. O exercício da autoridade muitas vezes confunde-se mais com uma presença que sustenta e esclarece
do que com ordens que paralisam. A mãe que ampara constantemente o filho com receio do perigo torna-o um medroso e um inepto. Seu papel não é suprimir-lhe o esforço, mas encorajá-lo, acrescentando uma nota de prudência. A liberdade dos movimentos e a ação das espontaneidades da natureza exigem o estímulo e não os freios que retêm o impulso vital. Jamais a criança confiará numa autoridade que multiplica os obstáculos sob seus passos, enquanto que ela buscará naturalmente o apoio da que se torna auxiliar de suas iniciativas. Preparar a liberdade moral do educando é inspirar-lhe confiança em sua própria força, proporcionar-lhe os estímulos necessários diante de um exercício difícil ou que lhe inspira medo. As crianças que sempre procuram esquivar-se das responsabilidades jamais saberão tomar iniciativas, pois durante os primeiros anos a autoridade as terá cercado de excesso de cuidados, precauções e barreiras. Pelo fato de ensinar ao educando a servir-se de seu corpo e de seus sentidos, para adaptá-los aos objetos, o desenvolvimento sensorial cria uma liberdade. Esta exige que a mão seja ajustada ao instrumento e ao manejo da matéria-prima. A idade da formação da inteligência. Depois de ter tomado posse de seus sentidos, a criança entra numa nova fase, a do desenvolvimento da inteligência. É a idade dos porquês e dos comos. Esse período é da mais alta importância do ponto de vista da formação do julgamento e da liberdade moral que daí decorrem. Cumpre ensinar a criança a pensar livremente, a julgar por si mesma e a não contentar-se com as opiniões já prontas das pessoas que a cercam. De que modo a autoridade deverá proceder em suas relações com o desenvolvimento intelectual do educando? O esforço intelectual entre 5 e 6 anos manifesta-se sob a forma de uma curiosidade. Todavia, o espírito ainda não está bastante informado e experimentado para dar-se a si próprio respostas verdadeiras e válidas sem o concurso de outrem. Se a cada um dos problemas surgidos sob seus passos, a criança ficar entregue a si mesma, ela deixará vagar sua imaginação. Tendo apenas poucos conhecimentos e experiências vividas, ela considera tudo possível e inventa as respostas mais estranhas e fantásticas. Seu espírito perde-se e volta-se para a ilusão e a utopia. A fantasia substitui a razão, mata previamente a objetividade dos julgamentos e constrange a evolução normal de uma liberdade intelectual, que só tem valor na medida em que for conforme a verdade. Não se devem confundir os conceitos falsos com os livres. Por conseguinte, é importante responder sempre sinceramente às perguntas da criança, levá-la pela conversa a procurar por si mesma a verdadeira solução aos problemas que se apresentam ao seu espírito e a adquirir o hábito de confrontar com a realidade as explicações que lhe são dadas. A liberdade do julgamento não confunde-se com a devassidão do espírito, que tudo julga sem se preocupar com a verdade. Ela consiste num esforço para adaptar seu pensamento à realidade objetiva, a fim de nunca emitir uma opinião antes de ter se assegurado de seu valor. É igualmente desvirtuar o espírito da criança, não levar a sério suas perguntas ou respondê-las na caçoada. Depressa ela perceberá que é ridicularizada e virá a desprezar os conceitos dos adultos ou a deixar-se levar na brincadeira, fazendo caçoadas por sua vez. Não dando mais importância às suas perguntas, ela perderá o gosto e o amor da verdade. Para formar no educando um julgamento livre e pessoal, é preciso evitar conceitos já prontos e proibir-se de os impor por meio de autoridade. Cumpre obrigar a criança a procurá-los por si mesma. O educador deve explicar os motivos de seus pontos de vista. Se castiga ou recompensa, dará razões. Desta maneira, a inteligência esclarece-se e orienta-se para a verdade,
sob a direção dos adultos, cujo julgamento é ao mesmo tempo melhor informado e mais formado do que o da criança. A arte do educador consiste em suscitar na criança a vontade de ver claro e de dar-se a si própria, explicações verdadeiras. A fase da puberdade. Chegamos assim ao período da puberdade. Até esse momento, a criança depositava sua confiança no julgamento dos adultos. A partir da adolescência, ela a transfere para si mesma e para suas próprias opiniões, que são totais, absolutas, categóricas. O jovem quer dar-se a impressão de ser livre e de manifestar sobre todos os assuntos conceitos independentes. Discute com a autoridade para dar-se razão. Essa idade é particularmente perigosa porque a personalidade, que pretende afirmar-se, ainda não adquiriu a estabilidade e clarividência que lhe permitiriam formar juízos seguros e usar bem seu desejo de independência. Se a autoridade pretende impor-se, ela desvirtua a livre ação da personalidade, exaspera sem convencer. O adolescente trata de imbecis os que não pensam como ele. Ajudá-lo a conquistar sua liberdade é entabular conversação com ele como se fosse um adulto. É cercá-lo de pessoas capazes de despertarem seu entusiasmo e sua admiração, desenvolver-lhe o senso da responsabilidade individual. Não se deve esquecer que uma das manifestações da independência de julgamento dos jovens é a livre escolha das pessoas a que dedicam sua admiração. Porém, como esta escolha corre o risco de desviar-se para falsos grandes homens, qualquer personagem esportivo ou qualquer estrela de cinema, é preciso, a fim de evitar erros de orientação, cercar o adolescente de pessoas de verdadeiro valor moral e suscetíveis de despertarem-lhe a admiração e levá-lo a descobrir a grandeza da vida dos heróis, dos gênios e dos santos. Embora se vanglorie da independência, nem por isso ele deixa de ser muito influenciável. Eis porque seu anseio de liberdade deverá ser temperado com o valor moral do ambiente. O papel da autoridade consiste, portanto, em provocar a admiração e dar ao jovem o sentimento de que, longe de desejar constranger-lhe a evolução da personalidade, ela traz-lhe o reforço de seus conhecimentos, e que, para reconhecer e valorizar essa personalidade, confia-lhe responsabilidades e multiplica-lhe as iniciativas. Embora não sendo ainda completa, é uma liberdade que prepara a emancipação definitiva do indivíduo por meio das responsabilidades. Não é preciso dizer que a formação da consciência infantil, no decurso dos anos que precedem a puberdade, representa um papel importante na evolução do adolescente. A estrutura subconsciente dos sentimentos, o egoísmo orgulhoso em uns, a delicadeza de consciência noutros, segundo os hábitos morais que lhe tiverem sido inculcados na infância, preparam as tomadas de consciência, boas ou más, que virão bem às claras com a puberdade. Os primeiros anos da educação orientam a liberdade do adolescente, o que não significa que na puberdade o educador não tenha outra coisa a fazer senão eclipsar-se e que seu papel esteja encerrado. Ele ainda precisa intervir, não para reprimir, mas para acrescentar novas responsabilidades ao exercício da liberdade. Estas devem ser reais e ultrapassar, numa certa medida, as capacidades do adolescente. Desse modo, sua natural presunção será temperada pelo receio de enganar-se e ele virá espontaneamente pedir conselhos que se recusa a atender se ela pretender lhe os impor. Afinal de contas, não nos achamos mais em face de uma autoridade que se exerce pela força, mas de uma influência moral, cuja ascendência será tanto maior quanto mais o jovem a admirar. É a intimidade das duas gerações que se sustam-se e aconselham-se mutuamente
na vida, a experiência dos mais velhos, respeitosamente acolhida pelos mais moços.